Acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados. Estou de volta de férias a milhão para essa edição do nosso podcast, que tem um oferecimento da nossa parceira de longa data, a Shell, que continua aqui com a gente, sempre oferecendo conteúdos super legais, muita informação e vantagens para a nossa audiência aqui do Acelerados. Então fica ligado. Inclusive, hoje vamos ter o nosso quadro Shell Acelera, com uma entrevista muito bacana para você que curte automobilismo. A gente vai falar com o responsável pela Copa Shell HB20, para falar tudo sobre a categoria mais acessível do Brasil para você que quer ser piloto. Então fica de olho aí. Tudo bem, Hector Vieira? Tudo certo. Rodrigo Bola Machado, tudo bem? Tudo na paz. E aí, de volta pós-furacão? Como é que foi o furacão lá? Teve dois, né? Teve o furacão Ian, que atingiu os Estados Unidos, e o furacão Luca, que atingiu a nossa vida 2 dias dentro de casa preso. Ave Maria. Esse aí, para nós, foi tranquilo, não teve nada demais, mas ficar 2 dias preso dentro de casa, você que tem uma criança aí de menos de 2 anos de idade, sabe do que eu estou falando. Então, meu grande respeito aos pais e mães que durante a pandemia sofreram com isso. Nossa Senhora. Vocês estão malucos. Então, vamos agora aos assuntos do nosso podcast. Senta aí que lá vem história. No nosso Novidade Quente, vamos falar sobre a Toyota, que atualizou o Corolla híbrido no Japão, e também falaremos sobre a aposentadoria do Renault Sandero. No debate, resultados do GP do Japão da Fórmula 1, mais do que os resultados, o bicampeonato de Max Verstappen. No Tá Rolando MotoGP em Phillip Island, na Austrália. E no Shell Acelera, a gente vai falar justamente com o Daniel Freire, que é diretor executivo da H Racing e responsável pela Copa Shell HB20. E no Válvula de Escape, comentários da audiência. Bota aí na tela o nosso Corolla híbrido, atualização. O que mudou? Mudou bastante o logo, né? Dá pra ver aqui. Esse é o Corolla que é vendido no Japão, que é diferente do que a gente tem aqui, né? A gente segue a linha europeia do Corolla. Lá no Japão é a mesma coisa dos Estados Unidos, que tem esse farol diferentão. E lá no Japão o Corolla é tão icônico para eles que até o logo muda, não é nem o logo da Toyota que eles colocam na frente do carro. Né? É um logo Corolla. É um logo, né? Corolla, exatamente. Mas dá pra ver que aqui no cubo da roda tá Toyota. É, Toyota, é uma marca em si mesmo. Entendi. Mas a grande novidade é que o que interessa pra gente é que o Corolla híbrido lá no Japão ganhou um novo motor elétrico para trabalhar junto com o 1.8, que é mais potente. São 95 cavalos e 18 kg de torque que ele tem agora nesse novo motor elétrico. Isso é uma boa notícia porque a Toyota vai renovar o Corolla aqui no Brasil a partir do ano que vem, e grandes chances dele também trazer esse novo motor elétrico aí para dar mais potência. Agora ele gera 140 cavalos, essa versão híbrida do Corolla, que é um ganho razoável aí dos 122 do Corolla atual que a gente tem aqui no Brasil híbrido. E a Toyota não gosta muito de falar da potência combinada, né? Porque nesse caso não é a soma matemática. A gente tem 122 cavalos no conjunto anterior, nesse vai subir para 140 cavalos aí de potência combinada. Aliás, o motor a combustão, que é o 1.8 aspirado, continua inalterado em termos de potência, né? Continua com os 95 cavalos, então é isso, né? Uma melhoria do motor elétrico que deve chegar aqui no Brasil até ano que vem, certo? Uma pena que algo que não vai chegar no Brasil, ou pelo menos acho muito difícil que eles adotem aqui no Brasil, é que lá no Japão eles vão ter uma versão com tração integral desse Corolla híbrido, porque eles têm uma versão lá com 2 motores elétricos, que é instalado, o segundo motor elétrico é instalado no eixo traseiro, aí fica com tração integral, deve ser bem legal essa versão, né, do Corolla, mas essa daí provavelmente não vamos ver no Brasil. Olha só, de acordo com os testes de consumo do governo japonês, o governo lá faz os testes de consumo. Mas deve ser tipo o nosso Inmetro, né? Vamos dizer. O Inmetro. O rendimento da versão híbrida pode chegar a 30,2 km por litro. Bom lembrar que é um dado diferente do nosso dado, né? Eu lembro até quando... Gostei da sua frase. Repete a sua frase. Esse dado é diferente do nosso dado. Entendi. Entendeu? Quando o Jeep Compass 4xE foi lançado, ele também tinha um número de consumo lá fora, e quando veio para cá era um número um pouco diferente. Sim. Claro que continua sendo bem expressivo. Qualquer coisa ali entre 30 e 20 km por litro, que deve ser o que faz esse Corolla aqui na vida real do Brasil, já está bem bom, né? Mas só lembrando que provavelmente não vai ser esses 30,2 km por litro declarado pelo governo japonês. Pelo Inmetro japonês. E muito provavelmente não teremos a versão hatch do Corolla, não, o que eu lamento. Porque só a GR, né? A GR esportiva. Lá no Japão eles têm toda a gama do Corolla, né? Eles têm a versão Peru, a versão hatch, tem o Corolla Cross também, que esse a gente tem aqui no Brasil. Perua também, é verdade. Então tem Peru, olha só, bem diferentona aí. A Fielder, a nova Fielder, né, que fez tanto sucesso aqui. Fielder. Aliás, Fielder tem que ir pra volta rápida, hein?
Fielder é uma que precisa. Fielder é o verdade. carro um carro que marcou geração, precisa ir pra volta rápida. Até hoje é valorizado no mercado de usados. tá? Então, cara, não abaixa o preço da Fielder, é impressionante. Quer saber como eu tô velho, Bola? Eu fiz a foto, eu dirigi a Fielder no lançamento dela pra revista Carro, se eu não me engano, em 2004, capa da revista Carro. Eu vou caçar essa Fez foto, aquela a gente fotinha vai de colocar aí. 3/4, pneuzinho pro Não, lado. dirigindo ali. Tem vídeo Você de vai ver. avaliação da Fielder? Não tem um vídeo maravilhoso. Nessa época ainda não tinha nem câmera digital, em 2000, Era tudo 2004. TechPix. Era Cybershot 2.0. Era a carvão a câmera e não tinha. Falando um pouquinho mais deste Corolla, outros destaques ficam por conta da possibilidade de atualizações remotas, conexão 4G nativa e um novo recurso de assistência que controla freios e volante de maneira autônoma para proteção de pedestres e ciclistas. Olha só. Exatamente. E só uma curiosidade, né? Falando de preço, se a gente fizer uma conversão livre e direta dos ienes, os preços de toda a gama do Corolla, contando hatch, sedã e perua, variam aí de R$71 mil até mais ou menos R$110 mil. Bem diferente do que a gente tem E pro aqui no pessoal Brasil. que gosta de comparar valores, isso aí deve significar 5 trilhões de ienes, porque a moeda... Não, são porque- 2 milhões. 2 milhões de ienes. 2 milhões, 2 porque milhões de ienes. 2 de milhões fato a ienes. moeda deles ela vale muito pouco unitariamente, né? Mas não significa dizer que o iene é desvalorizado. Mas né? curioso que ele seja mais barato lá, né? Porque quando você começa a converter atualmente com o nosso câmbio os preços dos carros nos Estados Unidos para o Brasil, dá quase esses carros de entrada, não carros de super luxo, mas dá quase elas por elas, ali se aproxima mais. E no Japão as coisas costumam ser muito caras, né? Então é curioso isso aí. No Brasil certamente ele vai começar bem acima desses 110 bem aqui. acima. Quanto que tá valendo o Altis híbrido agora? O Altis híbrido deve estar, se não me falha a memória, uns R$160 mil. eu A gente vai colocar certinho Não, no... mais. Eu ia será falar 170? 170, 170, é? por aí deve Será que já bateu 180? Sim, sim. Se Dar não uma bateu, pesquisada tá, rapidinho. Tá no- bola vai dar bola uma, dá uma entra pesquisada aí. rapidinho. Porque o Civic Touring já tá nessa faixa e é o concorrente, né? Então, olha só, a renovação do Corolla deve chegar no primeiro semestre do ano que vem no Brasil, já que a Toyota anunciou um investimento de R$50 milhões na fábrica de Indaiatuba, justamente por novo ciclo de vida do Corollão. Vamos só lembrar, esse é o nosso Corolla, tá? Para você que está nos vendo no YouTube, essa é a frente bem diferentona, né? Ó, como o farol muda de um para outro. E ele recebeu também pequenas atualizações no visual lá na Europa também, um facelift bem discreto, que nem dá para reconhecer direito, foi mais concentrado na grade. Mas é isso, esse é o Corolla que você vê nas ruas aqui do Brasil, é esse aqui. Muito bem, enquanto Bola pesquisa aqui o preço do Altis, a gente vai falar do Renault Sandero, que morreu de vez no Brasil, já tinha acabado a versão RS, e agora nenhuma versão mais disponível do Sandero? Ele foi tendo uma morte lenta há algum tempo já, porque quando ele foi renovado a última vez, lá em 2020, se não me engano, ele chegou com várias versões, câmbio CVT, motor 1.0, 1.6 e tudo mais, e aí essas versões CVTs foram as primeiras a sair do mercado, assim, pouco tempo depois, acho que um ano depois. Né? Parece um erro de estratégia, né? A Gama, sei lá, vou chutar o número aqui porque eu não lembro de cabeça, mas é como se a Gama tivesse começado com 6 versões, aí passou para 4 em um ano, passou para 3 depois, 2 e agora morreu de vez o Sandero 1.0. Lembrando que o Sandero Stepway ainda existe, mas é porque na Renault o Stepway ele ficou apartado, né? Mas o Stepway só usa quando fura um pneu, né? Ele fica lá. Isso aí. Nossa senhora! A gente perdeu 500 visualizações agora no podcast. Mas é isso, o Stepway continua, mas não por muito tempo também, porque ele vai ser substituído por um SUV inédito que eles estão produzindo, inclusive com a plataforma mais Nossa, mais um requintada. hatch que vai virar um SUV, que coisa, loucura, né? Grande surpresa, Que né? loucura, nossa. Mas é isso, depois de 15 anos, o Sandero se despede do mercado. Eu achei interessante aqui o que você botou, Hector, aqui no nosso roteiro, a pensata de que a Renault deve apostar agora num novo segmento, né? Um segmento um pouco de maior valor agregado, né? A Renault que nos últimos anos no Brasil foi tão conhecida por exatamente Sandero, Logan, Kwid, Duster, que são carros ali que se não são populares, eles estão na parte de baixo dos seus segmentos, né? Eles não são hatch premiums, não são SUV premiums, estão na parte de baixo do seu segmento. Com essa nova tendência aí do novo SUV, a Renault vai trazer, por exemplo, o Megane elétrico em breve, esse tipo de coisa. Então, acho que a Renault está tentando dar uma mudada aí no seu comportamento no Brasil. Né? O Sandero já foi talvez o hatch compacto médio de melhor custo-benefício do Brasil, Olha, né? Em termos de espaço. Custo e por quanto espaço custava. era imbatível.
Imbatível. Até hoje é um dos maiores porta-malas da categoria, 320 litros. Então, assim, ele tinha vários atributos, né? Mas é um segmento que foi ficando cada vez mais apertado as margens, né? Para a montadora manter vivo e os preços foram ficando muito altos. Então, eu lembro que você falou aí de muitas versões e tal. Eu lembro o primeiro emprego ligado a setor automotivo. A gente fazia umas matérias com uma abordagem mais de mercado, né? E eu lembro que o título que eu mais usava para o Sandero era Amplo Espectro, porque era um carro que fazia 1.0 popular, aí tinha 1.6 da mesma versão meio popular, aí tinha o GT Line, que era o esportivinho, aí tinha o Stepway, que era o aventureiro, aí tinha o RS, que era o esportivo mesmo, aí tinha uma versão, tipo, não me lembro qual era o nome da versão, mas tinha uma versão luxo, digamos assim, com mais equipamentos, mais um visual mais discreto. Então ele fazia muita coisa, sabe? Verdade. Um carro só ele fazia muita coisa. E hoje em dia... Chegou o RS depois. Então, hoje em dia, que o RS morreu. também já morreu recentemente, né? Mas é isso, ele começou assim em 2007, né? Quem se lembra da primeira geração do Sandero, que foi lançado em 2007 aqui no Brasil, como uma alternativa do maior pro Clio, né? Esse era um GT Line, ó. E lembrando que Sandero sempre foi um projeto da Dacia, né? Usava a plataforma B0, então é um projeto mais simplificado mesmo. Mas é isso, agora essa versão S Edition 1.0, você ainda consegue, se você entrar hoje no site da Renault, você ainda vai ver ela listada lá por R$83 mil, o Sandero 1.0 manual, mas é só até durar o estoque, porque de fato a produção mesmo já acabou. E aí esse novo modelo que vai substituir ainda o Stepway 1.0 vai estrear o motor 1.0 turbo da Renault, que é isso, eles estão fazendo todo um trabalho para apostar em veículos de maior valor agregado. E eu lembro do primeiro Sandero, você já trabalhava na área, Ainda Bola, 2007? Eu entrei em 2010. 2010. O primeiro Sandero azulzinho, cor de lançamento, acho uma foto aí, tem vídeo lá no canal da Carro Online, não comigo, mas tem o vídeo lá. Infelizmente. Não tem o Gerson putaço. Sim. Olha só, Bola, é só bullying. Bullying. Quem mandou você inaugurar a internet? Mas aí, Sandero é um carro que marcou história, muita gente andou no final da vida dele agora no ciclo de aplicativo também, um carro muito usado. Eu tenho certeza que todo mundo da audiência já andou num Sandero ou num Logan. Um carro muito robusto. E digo mais, Sandero e Logan, carros que mudaram um pouco a história da Renault, a imagem da Renault de confiabilidade, né? Sim. No Brasil. Carros bem robustos, que tiraram um pouco aquela primeira imagem de fragilidade das marcas francesas quando chegaram no Brasil, né? Com certeza. Acho que no mercado de usados ele ainda vai conseguir manter uma boa reputação. Assim. E eu tenho certeza que lá no interno da Renault, eles contam Sandero e Logan como um sucesso, né? Com certeza. Dois grandes sucessos de mercado, de projeto, de rentabilidade. Então, bom trabalho aí da Renault com tudo que foi feito nesses carros. Eles entenderam muito bem o mercado. Deixa nos comentários aí se você vai sentir falta do Sandero, se você já teve algum, enfim, sua história com o Sandero que se despede hoje. E, aliás, já deixa o seu like maroto, que eu não pedi aí no começo, né? Poxa, é verdade. Já deixa aí pra gente, ajuda muito. E se você não é inscrito nos Acelerados, inscreva-se. Agora vamos falar de Fórmula 1. Eita! Este é o cara de 2022. E não tem estes, né? Esta equipe que talvez tenha furado o teto de gastos. Talvez. Mas não desmerece o que Max Verstappen e a Red Bull toda, né, como equipe, fez nesse ano. Realmente é inquestionável a eficiência da Red Bull, a eficiência do Verstappen e o título no Japão com 4 corridas de antecedência, né? Uma dominação que a gente não esperava no começo de 2021, onde a Ferrari começou até... 22, desculpe, Bola. Começou até na frente, né? A gente fazia contas de que o Leclerc tinha uma vantagem, que o Verstappen precisava descontar. A gente chegou a falar que ele tinha 7 corridas de vantagem. 7 corridas de vantagem o Leclerc. Só que muitas quebras, né? Tanto da Renault quanto da Ferrari naquele começo de ano. E depois começaram a surgir alguns erros da Ferrari de estratégia, né? Muitos da Ferrari de estratégia, alguns do Leclerc de pilotagem. Sim. E fiz até uma pensatinha aí no meu Instagram, depois dá uma olhada lá, @GersonCampos, com 2 questões. A primeira é aquilo que a gente já falou em outro podcast. O Max Verstappen já é maior do que o Vettel? E a segunda é, o Leclerc errou muito, ele erra muito, ou ele estava tentando andar mais do que ele podia, mais do que o carro podia,
porque o cara não dava uma folga. O Verstappen não deixava de acertar uma vitória, não deixava de aproveitar uma chance de fazer pódio e pontuar, e ele saiu do prumo com isso, né? É muito interessante pensar dessa forma. O Verstappen e a Red Bull, acho que dá para definir eles como infalíveis esse ano. Infalíveis né? esse ano. Não deram oportunidade para ninguém chegar perto, né? Na hora que eles tiveram o carro e o piloto na hora de executar e não erraram em nenhuma vez, fica muito difícil, eu acho que como desafiante, você tentar brigar com alguém que não erra. Tipo, e acho que é isso, né? O psicológico da Ferrari foi aos poucos sendo afetado. Tipo, eles foram entre muitas aspas, se sabotando porque eles tentavam e o outro não errava. Eles não chegavam perto. Eu acho que o Leclerc deu mostras de que ele pode ter um talento bem perto do Verstappen, mas é a questão psicológica do Leclerc acho que é o que está pegando mais. Assim. Primeira vez que ele está realmente disputando um título, a Ferrari fazia tempo que não estava nessa posição, então acho que eu passo um paninho de leve pro Leclerc, porque eu acho que talento ele tem. Porque tem Ele pode não ser tão bom quanto o Verstappen, mas acho que isso não desabona ele de ser um real competidor, assim, para... Ele precisou tentar andar acima do limite dele para diminuir essa diferença, para tentar não deixar o Verstappen abrir. Né? E primeiro ano dele competindo para valer, né, do Leclerc. Tipo, vamos dar o benefício da dúvida, né? Mas, cara, é impressionante. Numa corrida que foi caos que foi Japão, a gente estava comentando aqui um pouco antes do... Eu confesso que diferente de você que acordou para tomar café, eu não vi a corrida. Olha, eu esperei até as duas. Eu fiquei acordado até as duas. Aí, beleza. Não, pelo menos a largada eu vou assistir. Aí os caras largam e bandeira vermelha na segunda volta. Aí a relargada foi às 4h15 da manhã. Eu já tava dormindo, obviamente, né? Então, aí para uma pessoa como eu, que não viu a corrida, pegar o resultado e falar Verstappen, 28 voltas, segundo colocado, 27 segundos depois, em 28 voltas, ele botou 27 segundos de vantagem. Não, um segundo, e numa condição que, assim, o carro, por mais que o carro da Red Bull seja o melhor e tudo mais, ainda mais com o Verstappen, mas, assim, é uma condição de chuva que meio que equaliza, assim, né? O equipamento acaba tendo menos peso do que o talento do piloto, né? E 27 segundos. Cara, é assustador. É muita diferença, mas o nosso parceiro, nosso amigo Alexandre Grunwald postou uma foto muito legal lá no Instagram dele, também segue o Grun aí, se você não segue ainda, mostrando o desgaste de pneu no final da corrida, comparando a Ferrari com a Red Bull. Quanto a Red Bull é mais equilibrado. O pneu intermediário da Red Bull praticamente não gastou zero. E o da Ferrari, carecão. Ou seja, o Leclerc ali não é um piloto de tomar um segundo por volta de jeito nenhum, mesmo numa condição de chuva em relação ao Verstappen. Mas tem também essa questão de que a Red Bull, ao longo do ano, eles começaram muito próximos ali, né? A Ferrari tem uma velocidade de classificação que chegou a ser muito superior à Red Bull, e eles ficaram iguais, ficaram trocando ali, mas a Red Bull atingiu um patamar de velocidade de corrida, de equilíbrio com o carro cheio, muito superior à Ferrari. O Binotto chegou a confirmar, a comentar sobre isso em algum momento nessa temporada, que depois da última atualização, ou penúltima, se não me engano, o carro da Ferrari passou a castigar mais os pneus. Depois de alguma atualização aerodinâmica que não deu tão certo assim, aí os pneus acabaram ficando mais castigados, né? Mas e aí, Verstappen já é maior que Vettel? Maior, acho que não, porque maior pressupõe-se números, né? Não, maior em números não é automaticamente, mas acho que já melhor, vai ser? Eu acho que ele tem tudo para ser, porque é que é difícil, faz tanto tempo que o Vettel teve o seu auge, que eu confesso também que eu não tenho a clareza de olhar para o Vettel naquele momento e sentir, assim, e ter tanta certeza de que a gente está vendo um fenômeno que nem a gente está vendo o Verstappen, sabe? Eu lembro, eu fiz essa busca na minha mente, fui ver vídeos, fui pesquisar números, e em 2010, primeiro título do Vettel, é até curioso, os dois em Abu Dhabi, última corrida do ano, os dois pela Red Bull, e os dois chegaram como não favoritos. O Vettel não era líder do campeonato, ganhou a corrida, o Alonso ficou preso ali no Petrov, né? E se eu não me engano, eu botei até lá, o Mark Webber ainda tinha chance e o Hamilton também tinha chance. O Vettel entrou naquela corrida em quarto. Ele entra em quarto dos quatro. Sim, o que ele fez naquele ano era o segundo ano dele de Red Bull. Ele estava em Toro Rosso, depois ganhou em 2008, Toro Rosso em Monza na chuva. 2009 ganhou a primeira corrida, se não me engano. 2010 ganhou o primeiro campeonato. 2011 ele ganhou muito fácil, porque o carro era muito superior, muito mais até do que essa Red Bull de hoje, porque foi superior o ano inteiro. Então o que eu digo
Em 2021 e 2022, na comparação com 10 e 11 do Vettel, o Verstappen me impressionou mais. Primeiro que o ano passado ele brigou com o Hamilton com 5 títulos seguidos e a Mercedes, que é uma equipe assim... Que dominou a era toda híbrida. Prova, dominou a era híbrida, né? E teve aquele drama. Em 2022, ele simplesmente desestabilizou a Ferrari e todas as outras equipes e não deu chance para ninguém, né? Isso é fantástico. Ele me impressionou muito nesses 2 anos na comparação. Agora, não é maior ainda, óbvio, não tem 4 títulos. Meu palpite é que ele vai ter pelo menos uns 5. Agora, a gente precisa ver como é que ele vai ser. O Vettel teve uma curva de carreira depois dos 4 títulos e até a Ferrari ali ele foi bem. Mas depois da Ferrari... O último ano da Ferrari do Vettel foi uma lástima, né? 2019. Mas ele chegou a brigar bem pelo campeonato... 2020 foi o último dele. 2020, isso. Mas a última vez que ele brigou pelo título mesmo com a Ferrari foi em 2018, acho que foi 2018, quando ele bate lá na Alemanha, né? Que ele comete aquele erro, aí desandou, né? Dali e depois que ele encontrou acelerados, a vida dele só foi ladeira abaixo. Exatamente. Isso prejudicou, né, o Vettel na carreira dele, mas, enfim. 2020 ele já estava demitido, né? Então não dá nem para contar. Já não estava recebendo as atualizações do carro, provavelmente, enfim. Mas o que é legal também de comentar desse GP de Suzuka foi o seguinte, né? Porque o Verstappen, primeiro, antes de falar dessa imagem aí, o Verstappen só ficou sabendo que ele foi campeão também pelo Martin Brundle, que estava fazendo a entrevista lá, e falou, então, você é campeão. Ele até comemorou meio assim, tá bom, pareceu o Marinho naquela entrevista, não é? Sabia não? Sabia não. Mas a hora que deu a punição pro Leclerc, você que não viu a corrida, né? O Verstappen ganhou com muita autoridade, o Leclerc ia chegar em segundo, o Verstappen não tinha volta mais rápida, com isso o Verstappen não ia ser campeão. E o Leclerc errou a última curva, da última volta, passou reto na chicane, quando ele voltou, ele acabou trancando o Pérez e por isso tomou 5 segundos e caiu para terceiro. Com essa posição, matematicamente o Verstappen seria campeão. Só que ficou aquela coisa que ninguém sabia direito se os pontos valeriam integralmente pela distância da corrida ou se seria só metade da pontuação, né? Eu confesso que eu não fui pesquisar direito, mas a regra mudou um pouco e valeram todos os pontos. Para simplificar bem é o seguinte, a regra de fracionar a pontuação é só quando a corrida é suspensa. Então, se o GP de Suzuka não tivesse terminado, tivesse terminado em bandeira vermelha, a corrida foi suspensa, não terminou normalmente, aí os pontos eram fracionados. Entendi. Mas a corrida terminou. Ela terminou no limite bandeira verde, limite. Então, nesse caso, os pontos são integrais. Entendeu? Como é que é? Se corta a corrida, se a bandeira vermelha antes da metade? Se a corrida não terminasse em maneira normal, em bandeira verde, se a corrida tivesse sido suspensa por bandeira vermelha, sei lá, caiu um avião na pista, não dá para correr mais. Antes dos 75%. Isso, aí fraciona. Mas se a corrida tiver 10 voltas e terminar no limite do evento, vale tudo. Vale tudo, entendeu? Porque agora mudou. Antigamente, para transmissão, tipo aquele GP do Canadá de 2011, se eu não me engano, que o Button ganhou, foi a prova mais longa da história. Começou, parou, teve 6 horas de transmissão. As TVs, elas precisam ter uma grade de programação. Para não ter isso, o evento tem um limite de tempo para estar no ar. Então, antes de relargar, já colocou lá, falta 1h50 para encerrar o evento. Hoje esse limite são 3 horas, era 4, aí hoje são 3 horas. A corrida deu bandeira verde, né? Começou a corrida e até terminar tem que ter 3 horas. Tá, o evento que começou. Isso aí. Perfeito. E aí tivemos essa polêmica também, né? Que tirou um pouquinho, quase ofuscou a questão do bicampeonato do Max, porque o Gasly encontrou esse trator no meio da pista em bandeira vermelha, é verdade, mas assim, a bandeira vermelha tinha acabado de ser decretada e os carros ainda estavam na pista com essa chuva, com essa visibilidade, e tinha um trator ali no meio, o Gasly saiu pé da vida do carro. Você sabe o que eu estava pensando sobre isso? Mais do que a questão do trator, Suzuka é uma pista perigosa. Sim. Isso, para mim, fica muito claro hoje, pela velocidade dos carros, pelo tamanho dos carros, é uma pista estreita. A largura da pista, né? A largura da pista é pequena. Os carros estão muito rápidos e Suzuka é perigosa, entendeu? Até por essas questões aí. E não tem muita área de escape. Você vê que todo mundo que rodou bateu praticamente. Não, o Sainz ele correu o risco de ter uma batida em T. Porque ele foi para dentro da pista, que nem acontece mais ou menos em Spa, ele foi para dentro da pista. Se alguém aquaplana ali ele bate naquele volta, momento e bate em T nele, é complicado. Complicado. Então, assim, foi isso até que o Russell falou. Na verdade, por mais, não importa a velocidade que você esteja, estava chovendo, você podia aquaplanar. Aí se você aquaplanou, você não controla o carro, bate num trator e aí?
Eu acho que Suzuka, E especialmente aí a gente sabe já, né? Na verdade é exatamente, essa. a gente E sabe. aí a gente já sabe. Nesse segundo setor, né? Aquele primeiro setor tem bastante áreas de escape, curva 1, o carrossel sobe e tal. Mas esse setor depois do hairpin ali, é tudo muito estreito, os muros são muito próximos, né? Depois da 130R ali, que foi onde o Bianchi bateu no trator. A última morte na Fórmula 1, que não foi na pista, foi 9 meses depois, o Bianchi ficou internado em coma, mas foi em decorrência do acidente que estava em bandeira verde, né? Sim. O trator entrou na pista para fazer um resgate, em bandeira verde, o Bianchi passou reto e acertou. O trator é uma imagem chocante. Não tinha halo ainda, como você quiser. E aí ele bateu a cabeça no trator. Muito. Então o Gasly realmente ficou fora de si ali. Tomou punição o Gasly? Porque estava mais rápido em safety car, né? Estava muito rápido em safety foi car. uma questão de velocidade, mas assim, eu acho que a FIA é a grande culpada nesse sentido, porque é ela que libera o trator, entendeu? Ela As duas ter esperado. reclamações têm razão. Ele tem razão de tomar punição, porque ele não deveria estar tão rápido, mas ele também tem razão de reclamar que o trator não deveria estar na pista com a certeza de que a corrida estava 100% neutralizada e estava todo mundo atrás do safety car. A direção de prova está vendo ainda os pilotos rápidos na pista. Com certeza. Né? Muito perigoso. Agora vamos para umas coisas do nosso Tá Rolando MotoGP na Austrália. Eita, pista bonita. Eu acho que é uma das pistas mais bonitas da MotoGP, mais plásticas e uma das corridas mais legais. MotoGP que deu uma virada aí, né? Porque o Quartararo estava com uma vantagem, Fábio Quartararo da Yamaha, uma vantagem muito grande, meio que virtual campeão aí, só esperando se confirmar. E a Ducati chegando, emendou uma série de bons resultados aí com o Pecco Bagnaia. E agora... Encostou, e agora 2 pontos só de diferença no teremos campeonato. um final de campeonato aí muito interessante. Ó, MotoGP da Austrália, domingo, meia-noite, bom horário, hein? Na Tailândia, muita chuva, Miguel Oliveira, português Miguel Oliveira, de KTM ganhou, Jack Miller em segundo, Ducati e Bagnaia em terceiro, diminuindo ainda a diferença para o Quartararo, que agora é só de 2 pontos, 219 a 217, e o Alex Espargaró ainda tem chance de Aprilia ali com 199 pontos. É isso. E o Marques voltando também, né? Sim. Voltando a gente comentou nos últimos podcasts, né, que ele até cravou a pole, né, voltou. há duas corridas atrás. Na chuva a pole Na dele, chuva, né? exatamente. Na chuva. Com menos esforço físico. Sim. Mas com a genialidade dele, né? Fez valer o talento dele. Então, fiquem de olho aí que essa MotoGP aí garante muita emoção. E agora vamos para o nosso Shell Acelera. E olha, a gente já falou aqui de Fórmula 1, agora vamos falar de Copa Shell HB20, voltando ao Brasil. Aliás, vocês sabem o que a Fórmula 1 e a Copa Shell HB20 têm em comum? As duas contam com tecnologias Shell Helix e Shell V-Power Etanol. Shell V-Power Etanol, você já sabe, é o etanol aditivado que dá aquele refresh no seu motor para deixar o seu xodó sempre com sensação de carro novo. E Shell Helix é o único óleo lubrificante usado e recomendado pela Ferrari, galera. Muito legal. Desenvolvido para proteger e extrair a melhor performance do seu motor. E fica ligado, porque depois da nossa entrevista a gente tem uma baita vantagem para você aproveitar quando for abastecer num posto Shell. Agora eu vou chamar Daniel Freire, cadê? Tá ali? Vem cá para a gente falar de Copa HB20, Copa Shell HB20. Chega mais aqui. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Fica à salve, vontade. Salve, bom dia. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Chega mais aí. Se acomode aí no microfone. Muito bem. Acho que aqui tá bom, né? Tá bom? Tá ótimo. Bem-vindo. Daniel, conta um pouco pra gente a gente sempre fala de Copa Shell HB20 aqui no Acelerados, uma categoria muito legal que agregou demais ao automobilismo brasileiro. Se eu não me engano, vocês estão na 4ª temporada agora, 2022, primeira temporada 2018. 19. A Copa chegou para suprir aí uma necessidade do automobilismo brasileiro, que era uma categoria de automobilismo de baixo custo, né? Baixo custo quando a gente fala de automobilismo, obviamente. Claro, dentro do contexto. Sim, mas a gente sentiu essa necessidade. As competições aqui no Brasil, todas elas sempre foram muito caras. Deixou-se de existir fórmula aqui no Brasil, né? Até pelo alto custo, e quando o pessoal saía do kart, eles tinham que necessariamente ir para a Europa, para a fórmula, e aí viu-se que o automobilismo de turismo no Brasil estava rendendo bons frutos aos pilotos, e junto com os bons frutos
também bons salários. Então, os kartistas eles acabaram por decidir seguir O rumo a Stock Car, né? Exato, uma Stock Car e não mais a Fórmula 1, né? E aí, vendo isso acontecer numa parceria com a Hyundai, a gente resolveu entrar nesse mercado aí e ser o primeiro passo ali do kartista. E também vendo um nicho de pilotos que são gentleman drivers, né? Vamos dizer assim, que são empresários que até então eles viviam só no track day e gastavam seus próprios carros. Por que não fazer uma categoria onde eles possam gastar um outro carro que não o deles e também se divertir, um final de semana de desestresse, vamos dizer assim. Claro. Então, achamos esse nicho e está aí a Copa HB20, um sucesso. De 19 para cá, muita coisa aconteceu e a gente cresceu bastante. Isso. Bacana. Sempre com grid cheio, né? Isso eu acho legal. É. No Copa HB20 você vê a transmissão, tem Sim. 40 carros um atrás do outro. Como é que tá a quantidade de grid agora? Pois é engraçado falar disso que no primeiro ano, 2019, a gente começou ali com 24, 25 carros. Hoje eu tenho 44, que é o meu limite, eu não tenho mais para onde ir, Não né? cabe na pista Não tem mais, pista. né? Não cabe em pista, logisticamente é muito complexo, mas uma categoria que tem muita gente até na fila para participar, porque viu-se que é bem organizada, os carros são bem feitos, né, com segurança, que é o mais importante. Então, é isso. Assim, a gente hoje com 44, o ano que vem a gente tem um novo carro, o lançamento de um novo carro. A gente já lançou Interlagos, né? Tem aqui, ó, tem fotinho Coloca dele na aqui pra tela gente, aí, ó lá. muito legal. pois é. Já com facelift, né, Sim, do sim. novo HB20, aí, ó, que bacana. É isso, a gente fez essa alteração até a pedido da Hyundai, né? E a gente pretende ter aí no grid 40 carros para 2023. Que legal. Ótimo. Todos abastecidos com Shell V-Power etanol e todos também com Shell Helix ali como lubrificante. Como é que funciona essa parceria com a Shell? Ela é fundamental para você ter o equilíbrio da categoria, já que todos os carros são preparados por vocês da H-Racing, então isso ajuda muito para que todos os pilotos tenham o mesmo desempenho, para que todo mundo ande muito próximo. É exatamente isso, né? O carro é muito próximo do original, né? A gente tem algumas mudanças ali, obviamente, que vocês sabem aqui para que se consiga colocar em pista, mas o carro é muito próximo ao original. E aí, vendo isso acontecer, e nessa nossa parceria com a Shell, inicialmente com lubrificantes, né? A gente tentando manter, né, esse equilíbrio da categoria e, consequentemente, né, dos pilotos que ali estão, a gente, por que também não usar o etanol, né? Então, hoje a gente acaba sendo muito também uma plataforma de testes para eles, né? Já que eles acabam usando também tudo isso em pista e levam isso para as ruas no carro de todo consumidor aí do grupo Hyundai ou de qualquer outra marca também. Que legal. Fala um pouquinho mais desse carro novo. É a nova geração do HB20, dá para ver aqui a carroceria nova, mas também tem mudanças técnicas, câmbio borboleta agora no lugar do câmbio manual? Sim, a gente está ainda em fase de testes, na verdade fase final de testes para isso, mas a tendência é essa, porque a gente sabe também que o câmbio manual, por mais que seja mais divertido assim, para a galera que gosta do automobilismo raiz, os pilotos, você como piloto sabe um pouco Demanda como um é pouco que é, mais, né? acabam freando um pouco com o câmbio, né? E o câmbio muito próximo do original, por mais que a gente também tenha marchas forjadas, que a gente fala, para conseguir ter uma durabilidade maior, ainda assim esses câmbios estavam quebrando bastante e a gente optou por trazer para o câmbio borboleta, que daí vem um câmbio automático, e aí minimiza um pouco, porque você não passa de quarta para segunda, vamos dizer assim, né? Não, e a pilotagem com o câmbio H, ela é muito divertida, é Sim. muito raiz. Mas ali você deu 4, 5 voltas, perfeito. Já entendi. Agora, quando você quer a precisão de pilotagem, você está com as duas mãos no volante, é outro mundo, né? É muito. Eu acho que para o gentleman driver também, para quem chega, para quem não está tão acostumado, é muito mais mas fácil. Eu acho que democratiza mas um pouco também, né? Porque, assim, eu não sou piloto nem nada, sou piloto dali do simulador. Como é que você está no ranking ali? Eu vou olhar depois, que eu fiquei fora e quero ver. Mas é isso, eu acho que também você acaba... Porque você tem que ter uma técnica um pouco mais apurada quando você está trabalhando com câmbio H ali, né? Enfim, embreagem. Saber tudo fazer mais. ponta-taco. Saber fazer ponta-taco. Eu acho que tem um pouco de cada, né? Eu sinto que alguns pilotos, os mais ali da antiga geração,
eles ficam meio preocupados. Poxa, como é que será que vai ser minha adaptação aqui ao pedal shift, né? A borboleta. Mas é moleza, né? Eu acho. O contrário que seria o problema, né? Que só tá no pedal e ir pro H. Pois é, mas é engraçado que rola um pouco dessa dúvida deles, né? Como é que eu vou me adaptar a isso? Mas eu acho também que acaba sendo mais fácil, eles vão acabar se adaptando bem e acho que é o processo, né, de modernizar mesmo o negócio e trazer algo para um pouco mais do que a gente já vive no nosso automobilismo. A gente falou um pouco de mudança do carro, né, em relação ao original. Esses números ainda valem. É um motor 1.6 aspirado que vocês usam, né? Sim. 159 cavalos, 18 kg de torque, mais ou menos, né? 18 a 19 kg de torque, chega aí aproximadamente a 160 cavalos, 150 e pouquinho mesmo. E aí todo alívio de peso, acho que são 870 quilos, é isso? Dá um pouco mais. Piloto mais carro hoje, a gente está trabalhando com 1040. Não necessariamente porque precisaria usar 1040, mas a gente tem uns pilotos um pouco mais cheios. E aí eu tenho que manter o equilíbrio, né? E para manter esse equilíbrio, a gente tem que partir para isso, senão a disparidade já começa aí, né? Tem alguns pilotos que já vêm com o lastro para facilitar o trabalho da categoria. O famoso lastro de sucesso. É bom que eu não preciso usar peso, né? Não precisa usar peso. Agora me fala uma coisa, em termos de pneu, tem alguma mudança no grip do carro, suspensão, ou vocês vão manter o mesmo? Não, a gente vai manter o mesmo, é um 9555, raio 15, né? Não muda, pneu original mesmo de rua, então é muito parecido. Porque para vocês que não sabem, um dos maiores custos do automobilismo é pneu, e pneu slick é muito caro, né? Então para você manter isso, você vai com o radial ali, fazendo a categoria ter o valor próximo do que vocês querem, né? Exato. A gente tem que saber entender o nosso lugar aí no mercado do automobilismo, e se a gente passasse por um pneu que fosse o semi-slick, já alteraria bastante os valores, e aí começa a perder um pouco de sentido do ponto de vista de negócio, né? Então, eu acho que é isso, e o pneu radial, ele tem também um quê de raiz ali que a galera gosta, né? É um comportamento diferente, né? O pessoal tem que adaptar diferente. Voltando só à questão aqui do combustível, Daniel, é mais comum as categorias usarem gasolina do que etanol, né? Ao contrário, mais etanol. É mais etanol do que a gasolina. O racing é etanol, né? Como que foi essa escolha de vocês? Foi mais óbvio por causa disso? O que beneficia usar etanol numa categoria, ainda mais com carros tão parecidos com o de rua, né? Eu acho que, na verdade, como a parte de gestão ali, não entendo muito sobre o ponto de vista de o que é mais vantagem ou desvantagem em relação a um combustível ou outro, mas óbvio, né? Juntou-se ali engenheiros nossos com os da montadora e também da Shell para chegar num acordo do que seria melhor para esse tipo de motor e para esse tipo de competição, e aí acho que foi a decisão pelo etanol. Aí... Legal, ainda é um combustível muito mais renovável, né? Também. Um combustível mais ecológico, faz muito mais sentido também no dia hoje em dia. Agora, falando sobre lubrificante, vocês usam Shell Helix em todos os carros, e esse óleo ele foi desenvolvido especificamente para a categoria. Como é que foi essa conversa com a Shell para saber exatamente qual a especificação do lubrificante para usar? Porque isso é muito importante para você ter uma durabilidade de longo prazo, né? Eu acho que foi, na verdade, uma parceria de engenharia Shell e Hyundai, né? A Shell desenvolveu isso para a Hyundai e acaba usando a Copa como uma plataforma de testes mesmo, né? Então, eu elevo esse lubrificante a uma condição de pista, né? Uma condição de competição que talvez ajude ali ao departamento de engenharia deles evoluir nesse tipo de lubrificante. Esse lubrificante aguenta toda a pancada de uma rotina de pista, de corrida, né? Acho que você acaba sendo uma boa plataforma de teste. E você multiplica, né? São 44 carros andando. Quantas provas são por final de semana? São 2 provas no final de semana. 2 provas vezes 8 etapas. 8 etapas, vezes 44, vezes tantas voltas. Pra gente que vê de fora, você só vê a corrida, mas é uma operação de guerra que começa na segunda-feira, né? Pra corrida do domingo. Quer dizer, começa a movimentação, né? Mas na sede já é todo dia trabalhando. Pra fazer a logística de ficar levando 44 carros, que vocês andam no Brasil inteiro, né? Santa Cruz do Sul, Cascavel, Interlagos, Ostar, então... Sim, não. É diferente, por exemplo, de... quando a gente vê outras categorias do turismo brasileiro, que são equipes, né? Então, o cara cuida do seu quadrado ali, são 2 carros e vamos embora, né? Essas categorias de modelo monogestão tem uma complexidade logística absurda, né? A gente tem que... primeiro, né? Os carros voltam machucados, porque são 44 carros numa pista nem sempre tão larga e espaçosa.
Aí você chega, tem que cuidar desses 44 carros. Quando está tudo cuidadinho, coloca na carreta de novo e vamos embora. Então, assim, eu tenho uma equipe de aproximadamente 100 pessoas num final de semana de corrida. É uma logística bem grande e a gente tem que estar sempre tentando também evoluir alguma coisa porque os pilotos, na verdade, diferentemente de categorias onde os pilotos são assalariados e aí eles não têm muito o que reclamar, ali os pilotos são meus clientes, né? Eles que pagam a conta, eles querem sentar no melhor e ter o melhor carro ali no final de semana, então é complexo. Tem 44 pilotos reclamando que o carro dos outros 43 andam mais, o que é normal numa categoria, né? Sua cabeça sai do final de semana, entra desse tamanho e sai desse, né? Mas tudo bem. E ó, eu quero saber quando você e o seu xará Daniel Kellerman vão me convidar para testar o carro novo, que ele sabe fazer uma corrida. Quando um dos 44 faltar, já que não tem carro, me liga aí, tá? Topo super. Já está convidado aqui ao vivo. Olha aí. Aí, ó, vai convidar. Tá tudo certo. Gerson na próxima, quando ele quiser. Para fazer parte da Copa HB20, o Gentleman Driver, enfim, o que precisa? Requisitos? Por ser um campeonato brasileiro, existem de alguns pré-requisitos solicitados pela CBA, né? Então o piloto precisa fazer, obviamente, um curso de pilotagem. E aí, com esse curso, ele tira a carteira PGCB. A partir dessa carteira já pode andar na Copa. Aí dentro da Copa são 3 categorias. A Super, que é uma categoria de pilotos que estão iniciando ainda no automobilismo. A Elite, que são de kartistas já graduados e tal, e também de pilotos com um pouco mais de experiência. E a Pro, de pilotos profissionais que já disputaram outras categorias e... O Gerson, por exemplo. Você ia me jogar na Pro se eu for pra lá? Tem que ser, né? Que é isso. Aí pra quem já corre em outras categorias, tem que ser na Pro, né? Os caras vão me jogar já. Você quer ir pra Super? Cova dos Leões. Ô, Gerson, você tem campeão na sua Você é campeão, pô. no seu cinturão. Tá vendo? Não pode Tem ser um assim. cinturão. Mas cara. de verdade, se eu fosse, eu queria andar na Pro mesmo pra saber qual é o nível ali. Se eu for, não. Quando eu for. Quando? Inclusive, o piloto Shell é o Catucci, né? Alberto Catucci, Pois é. parceirão lá, chefe de equipe da minha equipe de kart, a Car Racing KTF. Um abraço pro Catucci, para todos os pilotos da Copa HB20. Realmente é uma competição que quem gosta de automobilismo acompanha, vai vendo a evolução. Eu estou muito ligado desde o começo ali. Trabalho muito legal que vocês têm feito. Acho que só para o pessoal de casa que está curioso, não sei se você pode abrir tão facilmente isso, mas qual é o valor de investimento para então por uma... Antes dele falar se pode, enquanto ele pensa, eu vou dar esse boi para ele. Só explicando a questão, como é que você faz para ser piloto. Não adianta chegar lá no final de semana com o cheque e sentar no carro. Não vai. Você precisa da carteira CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, carteira de piloto. Para você conseguir essa carteira, você precisa fazer um curso de pilotagem, como o do Roberto Manzini, por exemplo. Mas é só fazer o curso? Não, você precisa fazer o curso e ser aprovado no curso. Ou seja, você precisa virar com um carro, sei lá, 2,20 Interlagos, que é a linha de corte do curso. Você fez esse curso, foi aprovado, depois você dá entrada na sua carteira CBA. Se qualquer um for lá e fizer o curso e não tiver a menor aptidão, não vai sair com a carteirinha para não oferecer risco, né? Então você tem essa linha de corte para todo mundo que chegar numa competição CBA homologada, ter essa segurança de que fez um curso e de que passou no curso de pilotagem, certo, Daniel? Agora, quanto custa? Não, exatamente isso, né? Na verdade, a gente está tratando de automobilismo. Automobilismo é um esporte de risco, então a gente também não pode colocar em risco os outros companheiros ali de profissão. Então é isso aí mesmo que o Gerson falou, mas falando um pouco de custos, não tem problema, eu posso abrir, até porque isso, né, todo mundo todo mundo recebe, é um dos grandes público, diferenciais e é um de vocês, grande né? diferencial. Exato. Hoje, a gente ficou os últimos 4 anos trabalhando o mesmo custo, a gente passou por pandemia e foi uma grande preocupação lá para o grupo e tudo mais, mas deu tudo certo, né? Então a gente está aqui mais forte do que nunca. E com a evolução do carro e tudo que a gente precisa, de novo, gastar com o projeto, o custo por temporada gira entre 220 e 240 mil reais. Quantas etapas são no ano? 8 etapas, sempre 16 corridas. São 4 Pode treinos. dividir o carro também? Exato, esse é um outro modelo, né, de você dividir o carro com um parceiro. A diferença é que você anda um treino a menos que os demais e faz uma única corrida no final de semana, mas também é super viável. Então, falando de automobilismo, né, isso é um custo... 200 pau por ano para ter uma categoria onde você... o carro é bem cuidado, você chega lá, o carro está pronto.
Eu Porque é isso, né? Você não que- tem nenhuma outra preocupação, né? Tá eu tudo brinco pronto. com os meus pilotos empresários, né? Eles colocavam o carro dele num track day, num dia de track day, a troca do pneu já dá uma etapa da Copa Ah, HB20. sim, com Com certeza. certeza. Não, barato não é, né, galera? Mas é exatamente isso. E outra, é o esquema sit and drive. O carro não é seu, né? Você não precisa comprar um HB20, preparar um HB20, nada disso. Chega com o capacetinho lá, senta, acelera e vai embora. Se dá uma porradinha ou outra, tem que pagar ali O seguro. Moscos. Tem alguns Tem uma custos. franquia? Tem uma franquia? Tem uma franquia, né? Isso é importante, Até né? porque, assim, falando de um automobilismo de baixo custo, quando você coloca o pessoal para andar, não faz um seguro, né? Porque ninguém faz seguro disso, mas nós, H-Racing, a gente faz um sistema de rateio, né? Então, para quê? Para que a hora que der uma panca dessa, você não tenha que arcar com o custo de um carro, por exemplo. Se o carro der PT, praticamente inviabiliza a sua temporada. Então, a gente tem uma franquia que aí fica mais tranquilo para todo mundo. Ele já sabe o que ele vai gastar, tem os custos das peças, né? Já vai abastecido com etanol V-Power. Esse é o grande buraco do automobilismo, que numa categoria regional, por exemplo, de marcas, onde cada um prepara o seu carro, você não tem. Se o carro der PT, o prejuízo é 100% seu. Então, A gente vê aqui você tem um seguro. a cada batida do Mick Schumacher aparece lá. Nossa. Quantos conta. milhões de euros deu cada panca do Mick Schumacher. E deu outra agora Deu esse outra, Suzuka, né? A lembrei cara do disso. Gunter, Voltando ele pro tá box? facilitando. Não No na treino, eu corrida, acho, no né? treino. No treino. No treino. Ele tá facilitando a vida do Gunter Steiner. Viu? Se o Mick tivesse uma franquia tipo dessa no rateio na galera, ele tava melhor. A gente tava falido, né? Muito legal. E já que a gente falou dos benefícios de Shell V-Power, seja gasolina ou etanol, agora você tem mais um motivo para parar em um posto Shell, galera. Presta muita atenção que essa dica é boa demais. Se você ainda não tem o aplicativo Shell Box no seu celular, baixe agora, afinal, a Shell vai te dar R$15 de desconto no seu primeiro abastecimento com o cupom ACELERADOS15. Tudo junto assim mesmo, ACELERADOS15, para você aproveitar mais esse benefício. Você vai ver como é fácil e rápido usar o Shell Box para abastecer a sua charanga e ainda vai poder usufruir de todos os benefícios e vantagens do Shell Box com os pontos que você junta a cada abastecimento, pode ganhar brindes muito legais também. Aí. Então, ó, prestou atenção? É dinheiro no bolso, R$15 para descontar no seu primeiro abastecimento com o cupom ACELERADOS15. Então, baixe agora o Shell Box, eu uso e é muito conveniente também. Só complementando, R$15 no seu primeiro abastecimento com o Shellbox. Então baixa aí, porque é muito rápido, é muito bom. Né? Você chega ali, bota o número, pronto. Uma das coisas que enche muito saco para falar o português, claro, em abastecer automóvel precisa pagar, não, precisa descer lá na hora. nossa. Quando o cara fala, vem aqui na maquininha. Você sabe que são só 3 ou 4 minutos, mas aquela nossa. coisa de apertar o cinto e descer. Nossa Então, Senhora. com o Shellbox está resolvido, você digita o número da bomba, tudo é pago ali digitalmente. E ganha 15 mangos de forma desconto. segura. A gente usa, inclusive, para nossa frota. É mesmo? Tem Shellbox Aí, ó. empresas Que legal. agora, né? Aí, Então a aí, gente tá acaba bem usando legal. até na frota. Eu imagino para abastecer 44 HB20 Pois é. parar a fila no posto, amigo. Exatamente. É um código para todo mundo. Imagina. Mais uma dica legal para você. Daniel, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho de vocês. Kellerman está convidado para vir aqui com a gente também contar um pouquinho mais de Copa HB20 e eu espero ali o encaixe nas próximas etapas aí, que eu estou curioso para conhecer esse carro novo aí de vocês. Pô, gente, foi um prazer, lisonjeado de estar aqui com vocês e, cara, tá convidado, já sabe disso, quando quiser conhecer o carro novo e também participar de uma corridinha lá com a gente, tá tudo certo. Show de bola, então depois entra aí no site da HB20 para você que quer mais informações, quer conhecer, quer saber os preços também. Tem o e-mail de contato no site para falar com vocês? Tem o Instagram também, @CopaHB20, dá para ser por lá, né? Hoje acho que acaba sendo mais sendo mais fácil, rápido que o e-mail, né? mais rápido que o e-mail, então quando quiserem, estou à disposição. Valeu, agora vamos para o nosso válvula de escape. Eu quero saber se na minha ausência vocês pegaram alguma coisa para me... Comentários Acho que não, acho que jocosos? Não, hoje não tá jocoso? Acho que então não. vamos lá. Não, Ó, tem um jocozinho. Tem um jocozinho? Tem um Então jocozinho. Vamos começar pela ordem. A estreia da Maserati na volta rápida, o Bruno Marcos comentou uma curiosidade, o símbolo da Maserati é o tridente de Netuno. Tal homenagem se deve ao fato da marca italiana ter sido originada na região de Bolonha
e a fonte de Netuno ser um dos símbolos mais importantes da Olha aí, cidade. ó. Bruno Legal, Marques também é cultura. Também é Adorei. cultura. Muito Netuno bem, Bruno conhecido Marques. também como Poseidon, se você gosta mais dos gregos. Que Netuno é o nome romano que os deuses gregos ganharam, né? Olha, Caraca, que cara, bom, você meu. aprendeu, hein? Você viu que o Actão não deixou o Bruno dar uma cagada de regra. Ele Não, veio aqui com a própria cagada de regra dele. Ele adicionou cultura em cima da cultura, né? Exatamente. Tipo, seu nível aqui, o meu está acima. Agora, o Iggy Kafu comentou ali no vídeo do Tesla Plaid com tudo desligado no track mode. Bora colocar uns slicks aí para virar uns 55 segundos e disputar a ponteira dessa tabela de tempo. Será que tira 3 segundos o pneu slick? Quanto virou? 100 Vira slicks? 58 e 58? pouco, é. Ah, mas aí sai do regulamento, né? O meu cara do. Meu Ah, cara mas- aí. mas acho que talvez seria- o carro fique louco demais, né? É. Com o slick. É. Não sei. Seria interessante esse experimento. 3 segundos, uns 2 baixa, viu? Uns 2 baixa. O slick é. O slicão é bruto, outra né? coisa, É, é bruto. bruto, é. E ali o Henrique Saviotti Azevedo comenta no nosso corte ali, quem é o melhor piloto da história da Fórmula 1? Vettel tem um recorde difícil de ser batido, tetracampeão mais jovem, é verdade. Ele já é o campeão mais jovem, ganhou 4 seguidas. Acho que não veremos tão cedo alguém fazer isso. Será? O Verstappen, se ganhar mais Mais duas, né? duas, Mais 2. É. não consegue Não é, bater o né? recorde, É. porque ele não foi campeão mais jovem É, que o Verstappen, né? Não, que o Vettel, né? Que o Vettel. Não É. foi verdade. O Verstappen não foi campeão mais jovem que o Verstappen, é difícil. No descendo do muro ali... Atenção, Daniel Teles, que tá lá no mezanino. Cadê Daniel Atenção, Telles? atenção, Daniel Teles. Essa Comentário pra é você, dele? hein? Essa É dele. pra ele. Ah, olha lá, o comentário no Mitsubishi vai vender Captur no Brasil, mas Fiat Fastback Onivus, que é um corte, não, no vídeo do podcast. podcast. É o próprio. Descendo do muro, volto para Teles fazer as aberturas do programa com a voz do Kleber Machado. Eu É, o concordo. Caio Eu também Alexandre. acho. Na Copa do Mundo, pra mim, ele tem que abrir todos os podcasts falando Exatamente. falando como se fosse o jogo Como é do que é dia. o bordão mesmo do Kleber Machado? Muito bom dia a todos e a todas. Não, Não, é. esse é outro. Esse é o do Bernasconi, confundi. Não, o do... Alô, Oi você- você! Oi, você ligado na Globo! Aqui é emoção. Pro Mas não teve nada fundo jocoso. do Esse era o jocoso? É, esse é do- Não. Você queria alguma coisa queria agressivo? cutucando Não, você? eu quero aqueles que falam Aqueles que assim, falam- é péssimo apresentador, insuportável. Ah, não, quando você voz tava... horrorosa. Quando, Olha, não, Gerson, quando você eu tava gosto assim. ausente, a gente pegou o meu que a galera me desancou lá no Ranger Splash, né? Falou que né, é de braço pra baixo, né? Hector, eu confesso que no vídeo que essa semana que publicamos eu contando brevemente a história do GT3 RS, fui metralhado por alguns membros da audiência. Metralhado, me chamando de preguiçoso pra baixo. Nossa. Porque No vídeo que você mostrou os o carros que eu tava ali, pá, não sei o que. Eu falei, mano, vou fazer um videozinho aqui rapidinho. Um vídeo extra que o bom vídeo é, extra, galera. Tava ali, os carros parados, sobrando, dei uma voltinha nos carros, mostrei combustão, não sei, não tinha mais do que eu pudesse fazer, mas fui metralhado por membros da audiência. O que diziam as pessoas, Bola? Chamaram de preguiçoso, falaram que não sabia dos carros. Rapaz, que isso, calma lá, galera. Não abriu nem o cofre do motor, né? Os carros ali são da Porsche, né? Não dá pra... E estavam fechados, Tavam inclusive, tá? fechados. Com a chave em outro estabelecimento, em outra sala. Mas vai ao ar, ou já foi ao ar, um vídeo onde você mostra tudo do novo GT3 RS Vai ao ar. detalhadamente. Vai ao ar ontem. Se esse podcast está saindo sexta, foi na quinta, dia 13. Então já está no ar. Vai Veja ao aí. ar. Ontem Vai é ao uma ar construção bem Bonita, né? paradoxal. Vai ao ar. Mas você para pensar que ela é correta, porque hoje estamos gravando na segunda e publicado na sexta. Então vai ao ar na quinta, que vai ser ontem. Chama o Dr. Emmett Entendeu? Brown pra ver se essa linha espaço-tempo funciona. É isso aí, galera. Valeu demais. Obrigado pela companhia em mais um Zero Assim, o podcast do Acelerados. Mais uma vez, deixa o seu like aí que nos ajuda muito a subir aí no ranking do YouTube. E, é claro, se inscreva no Acelerados se você ainda não é inscrito. E mande também o podcast aí para quem você acha que vai curtir esses assuntos, especialmente Copa Shell HB20. Opa. Muita gente curiosa para saber como começar no automobilismo. É uma porta de entrada muito legal. E digo mais, pega esse cupom aí, Acelerados15, manda pra Oxi, galera, que quanto isso. mais gente usar, melhor pra gente também, Acelerados viu? 15. Melhor pra Manda- vocês e melhor pra gente. E outra, não precisa nem gostar de carro, né? É só abastecer. Exatamente. Manda pra mamãe, pro papai, pro vovô, pro tio, pra titia, R$15. Todo mundo fica feliz se você faz a média. Valeu demais, galera. Até a próxima.